dia. Estou aqui com o Ricardo da Mint. Hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre investimentos. Então, Ricardo, se apresenta aí para o pessoal. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo, eu sou responsável por relações com investidores aqui na Mint Capital e nós vamos falar um pouquinho sobre estratégias quantitativas, investimento em valor e outras coisas bem interessantes aí. Beleza. Posso começar a mostrar umas coisinhas aqui? Nos apresenta um pouquinho da Mint. Fechado. Vamos lá. A Mint Capital é uma gestora de investimentos que tem um histórico hoje de 11 anos, muito focada na gestão de ações, fundos de ações, né, para os nossos investidores, ou seja, o interesse em investir em empresas e maximizar o capital dos nossos investidores. Além disso, a Mint tem uma frente representativa de educação, onde nós fazemos investimentos diretos numa empresa de educação chamada Baema. E também temos um fundo imobiliário, onde a gente basicamente criou uma solução para as escolas, onde as escolas podem vender os imóveis para o fundo e a gente aluga os imóveis de volta para as escolas, proporcionando aí uma diversificação legal para o investidor final, que é o cotista do fundo, mas também uma solução boa para as escolas desimobilizarem, como a gente fala, né? Então, a minha ideia é mostrar um pouquinho para vocês tudo que a gente está fazendo de diferente aqui, principalmente nessa parte do investimento em ações, porque nós estamos com uma nova frente quantitativa, que é o que significa uma estratégia quantitativa, né? Quando a gente deixa de utilizar a análise discricionária de um gestor, onde uma pessoa faz a análise de qual seria o investimento que a gente deveria fazer, e a gente passa a utilizar um algoritmo, a gente passa a utilizar um sistema de regras, utilizando dados e números, e esse sistema, esse algoritmo, ele toma as decisões de investimento. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor como que isso pode gerar valor, por que é interessante você analisar assim, e também o que a gente analisa, né, com esses sistemas que a gente usa. Então, a nossa missão com essa área de investimento com essas estratégias quantitativas e ativas, né? Ou seja, a gente tem o objetivo de performar acima do benchmark do Bovespa, né? Que é o grande benchmark dos fundos de ações, mas também fazer investimentos baseados em evidências, ou seja, baseado em dados. A gente não utiliza aqui previsões, estimativas macroeconômicas, ou mesmo a boa e velha opinião mesmo, né? A gente tem todas as decisões, utilizar dados para decidir o que a gente vai fazer. Então, o primeiro passo, né? A gente sai de uma ideia que o Warren Buffett já divulgou, mas que outros grandes investidores também, que é a importância da estratégia passiva. A estratégia passiva é aquela que tenta imitar o índice. Ou seja, você tenta performar, ter uma performance via um fundo que investe nos ativos que estão no índice, ou até replicando essa carteira, o que hoje você tenta... Desculpe, só uma... Aqui, assim, hoje é muito comum com os ETFs, né? Exatamente. Os ETFs são veículos que facilitam esse investimento para que você não tenha que replicar essa carteira que vai estar composta das principais empresas do Brasil. Com um ETF, que é um veículo barato, você consegue replicar esse tipo de estratégia. A ideia que o Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, está dando aqui é que os estudos mostram que a maioria dos gestores profissionais e investidores profissionais não consegue performar acima do índice. Então, a ideia que ele diz aqui, essa recomendação que ele dá, ele diz assim,
para o investidor pequeno ou grande, invista no índice, nas principais empresas, e você, no longo prazo, vai ter uma performance superior à maioria dos investidores que tentam vencer esse próprio índice, mas não conseguem. Só que o próprio Warren Buffett não segue essa estratégia. Ou seja, ele acredita que ele consegue performar melhor do que essa estratégia e, de fato, consegue no caso dele, né? Estamos falando do maior investidor de todos. Então, existe algum jeito diferente que a gente possa gerar esse valor, ou seja, performar melhor do que essa estratégia passiva? Então, para começar a construir a ideia que a gente construiu, a gente sempre, eu gosto de usar esse exemplo, como que as pessoas estimam os valores, porque o nosso objetivo a gente quer descobrir quanto vale cada empresa e comprar mais barato do que isso. Então, como que a gente faz para estimar esse valor? E aí eu gosto dessa brincadeira de tentar adivinhar quantos doces existem no pote. Ou seja, cada pessoa, quando vai tentar fazer uma estimativa de valor, ela vai usar um modelo na cabeça dela. Tem pessoas que vão olhar para o pote e vão falar assim, olha, eu tenho um pote parecido na minha casa, eu conheço bem mais ou menos esse tamanho, eu acho que ali caberiam 100 doces. Outras pessoas tentariam calcular a área, falariam assim, me dá a medida do pote, eu vou tentar calcular a área, o volume, e aí eu vou conseguir estimar quantos doces tem ali dentro do pote. E assim por diante. Então, a ideia por trás desse slide aqui, dessa ideia do pote, é que as pessoas têm os próprios modelos, e esses modelos, tem até estudos bem interessantes nesse sentido, esses modelos eles costumam gerar estimativas razoáveis. Porém, quando a gente começa a compartilhar as nossas ideias e os nossos modelos, e incluir as ideias dos outros dentro dos nossos modelos, em média, o nosso palpite é pior. A gente piora as nossas estimativas. Então, se eu perguntasse para você qual que é o seu palpite antes de eu dar o meu, provavelmente você ia falar que você calculou baseado com alguma fórmula que você usou, e aí eu ia pensar, puxa, não pensei nisso e iria mudar a minha estimativa. Isso é muito estudado nesse campo das finanças comportamentais e, de fato, existe mesmo. Então, o que a gente percebe? Primeiro, que é difícil chegar ao verdadeiro valor das coisas. E segundo, que tem um monte de coisa que pode nos atrapalhar nesse processo. Então, continuando essa ideia de como a gente chega no valor de alguma coisa e depois vamos chegar no valor de uma empresa, eu gosto de pensar no exemplo da casa, porque normalmente, quando as pessoas estão tentando precificar uma casa, elas usam alguns modelos que são bem interessantes e que se aplicam para o que a gente usaria para uma empresa, que é você tentar fazer uma análise de valor relativa. Ou seja, o que a gente sempre pergunta? Quanto custam as casas no mesmo bairro? Ou a metragem, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está comparando aquela casa com outras casas similares, que a gente, pelo menos, considera que sejam parecidas. E a gente também tenta avaliar qual que seria o valor histórico daquela casa. Ou seja, nós estamos num momento onde ela está mais barata do que ela custou historicamente, ou mais cara. Então, essas perguntas, que são muito simples, são, na verdade, as perguntas que a gente deveria fazer quando a gente está pensando em investir e, talvez, justamente pelo fato delas serem muito simples e as pessoas acharem que porque elas são simples elas não vão nos gerar valor, elas são um pouco subestimadas. Agora a gente começa a entrar na efetivação dessa ideia, ou seja, como que a gente faz para saber quanto vale uma empresa? O que acontece quando a gente usa esse mesmo método de comparar as casas para comparar as empresas? E é isso que a gente começou fazendo nessa estratégia quantitativa. Então, a gente pega aqui o que esse gráfico tenta mostrar. Ele mostra que quando você, separando, né, nos percentis, então, para cá, a gente tem as empresas mais caras e para a esquerda, a gente tem as mais baratas.
num período de 2006 até 2019, que foi o período que a gente fez esse estudo, a gente consegue ver que utilizando uma métrica simples, como a métrica do preço-lucro, que é uma métrica bem tradicional para a gente estimar o valor das empresas, porque basicamente é uma métrica que a gente está comparando o preço, que é o que a gente paga, e o lucro, que é o que a gente leva por ser um sócio de uma empresa. Então, é isso que a gente está querendo comparar. O que a gente paga com o que a gente leva. Só um adendo, o Graham, né, que é o professor do Buffett, inclusive, ele fala várias vezes que o investidor ele nunca esqueça do preço-lucro, né? Porque, assim, ele até cita que se a empresa estiver com preço-lucro, digamos, de 40, quer dizer que você vai demorar 40 anos se ela distribuísse todo aquele lucro para reter seu dinheiro de volta. Só com lucro. Perfeito. Então, isso é uma empresa que tem valor, então ela já não está super valorizada. É só um adendo que é bem interessante, porque hoje eu vejo que o povo ignora, em grande medida, não. A gente pensa que ela vai crescer muito lá na frente e quando olha aqui, não sabe, né? Você aumenta muito o seu risco. Exatamente. Muitas vezes essas expectativas de crescimento, se elas se materializarem, né, se esse crescimento acontecer, ele já está embutido nesse preço, ou seja, você já está pagando caro. As pessoas já estão estimando esse crescimento. Então, quando de fato esse crescimento acontece, você não consegue obter o retorno que você acredita que você merecia, Já que você já se pagou por ele comparado com uma empresa barata. Oi? Então, como eu estava dizendo, você já pagou por ele antecipadamente, né? Isso, perfeito. Na verdade, essa ideia aqui do preço-lucro vem justamente do Graham, do Buffett, desses grandes investidores de valor mesmo, onde o principal pilar dessa filosofia é justamente esse, é você pagar barato. Só que aqui a gente está tentando quantificar isso, ou seja, não vamos fazer uma análise profunda para chegar nesse valor, vamos fazer uma análise extensa, quantitativa, onde a gente compara as empresas que nem a gente estaria comparando as casas. E a gente consegue ver que isso gera uma ordenação aqui no gráfico interessante. As empresas mais baratas estão gerando melhores retornos anualizados do que as empresas mais caras. Então, como você já adivinhou e antecipou o meu slide aqui, essa é uma ideia que vem lá de trás do grande, vamos dizer assim, fundador da filosofia de investimento fundamentalista, que é o Graham, onde ele dizia que uma ótima empresa não é um ótimo investimento se você pagar caro por ela. E aqui a gente tenta mostrar como isso funciona no Brasil. Nesse gráfico aqui, é um gráfico que a gente utilizou uma métrica de valor. Todas essas métricas que a gente utiliza na nossa estratégia são princípios muito básicos, que nem esse que eu apresentei aqui do preço-lucro. E essa simples estratégia de valor performou muito melhor do que o índice nesse mesmo período de 2006 até 2019. Mas a gente começa com essa ideia de comprar barato, mas comprar barato é suficiente? Então, aí a gente dá um segundo passo, que é um passo que o Buffett deu depois que ele aprendeu com o Graham que comprar barato era interessante, que muitas vezes você pode estar comprando uma coisa barata que, na verdade, ela é ruim. Ela tem um motivo para estar barata, ela é uma porcaria. Isso, depois, no longo prazo, o Buffett percebeu que, apesar dessa estratégia de valor funcionar, ele podia melhorar ela. Ele podia comprar boas empresas baratas. E o que são boas empresas? São negócios rentáveis, que geram retorno para os sócios, para os acionistas. Então, com a mesma ideia do teste que eu fiz ali atrás, que nós fizemos, a gente estimou métricas do que seriam empresas de qualidade, tão simples quanto isso que eu estou falando agora. Nesse gráfico aqui, a gente mostra a performance desse índice GPA, que basicamente é o lucro bruto sobre ativos. Então, a gente tenta pegar o lucro bruto que a empresa tem sobre o que ela investiu no ativo para gerar esse lucro bruto. E a gente percebe que isso também, historicamente aqui no Brasil,
a gente tem uma separação onde as empresas que são de mais qualidade, têm qualidade maior, ou seja, têm um retorno sobre o ativo maior, elas também, as ações delas também performam melhor do que as empresas que geram poucos retornos. Então, isso realmente a gente consegue adicionar valor juntando essas duas estratégias e fazendo quantitativamente o que o Buffett fez a vida inteira. Então, no mesmo jeito que eu mostrei lá no slide anterior do Graham, essa ideia vem do Buffett. Quanto maior, ele diz, quanto maior o retorno de uma empresa, mais caixa ela está produzindo e mais valor está sendo criado. E a gente, utilizando as métricas de qualidade que a gente usa aqui para o fundo, a gente chegou numa performance histórica muito boa também, se comparada com o índice. Então, isso que a gente está... Foi assim que a gente foi construindo o raciocínio para essa estratégia quantitativa. E a ideia de juntar essas duas coisas numa estratégia 100% sistemática e quant, veio desse cara aqui, o Greenblatt, que escreveu um livro que é muito popular, onde ele tenta até ironicamente dar um nome para essa estratégia e ele chama de fórmula mágica, da Magic Fórmula. Porque o que ele quer, por que ele usa esse nome? Ele brinca que veja como uma estratégia tão simples pode dar tanto resultado. E por que as pessoas não utilizam uma estratégia assim? Então, é como se ele tivesse uma fórmula mágica que ninguém consegue replicar? Não, na verdade não. Na verdade, é tão simples quanto o que eu mostrei aqui. Basicamente, a gente usar uma métrica simples de valor junto com uma métrica simples de qualidade. E a gente fez o teste também dessa estratégia aqui para o Brasil, a estratégia que ele utiliza no livro, mas que basicamente é o mesmo princípio do que eu mostrei nos slides anteriores, onde R$100 mil investidos nessa estratégia de valor e qualidade ao longo do tempo gera uma performance superior ao Ibovespa e gigantesca, né? Então, se você for ver, eu estou com a minha telinha aqui bem em cima do gráfico, mas a gente está falando de 100 mil investidos lá atrás que teriam gerado hoje mais de 6 milhões. Então, é um retorno muito expressivo e numa estratégia muito simples. Só que aí a gente começa a perguntar também o que a gente pode fazer para melhorar essa estratégia, que é simples, obviamente, que a gente quer melhorar sem estragar ela. Então, a gente tem que pensar em alguma coisa que não vá poluir tanto esses fatores de qualidade e retorno que a gente está usando. E um outro fator que é muito estudado no mundo inteiro, historicamente, no mundo inteiro, bastante testado, é o fator que é chamado de momentum. O fator de momentum, basicamente, ele tenta pegar as ações que estão com uma valorização recente na bolsa. O que está por trás dessa ideia? Existem vários vieses comportamentais bastante estudados, como efeito de manada, por exemplo, que geram esse fator, esse excesso de retorno chamado momento, que é basicamente, por exemplo, existem estudos que mostram que as pessoas subestimam as notícias positivas no início e depois, conforme isso vai tomando uma proporção maior, elas superestimam as mesmas notícias positivas. Então, existem diversos vieses comportamentais que fazem com que as empresas que estão tendo uma valorização recente valorizem ainda mais no curto prazo, óbvio, né? Senão seria muito simples, era só você comprar o que está subindo e deixar crescer para sempre. Não é assim que funciona. Mas essa é uma estratégia muito poderosa que também, pela análise que a gente fez, as empresas com um maior momento, vamos chamar assim, né, esse embalo, geram maiores retornos do que as empresas com piores momentos, né? Essa também é uma ideia bastante tradicional que é atribuída a esse grande investidor Richard Driehaus,
que ele dizia que ele preferia comprar a ação de uma empresa que está valorizando versus comprar uma que está em declínio e tentar adivinhar quando isso vai mudar. E é interessante que, assim, por mais que essa ideia seja contraditória à filosofia do Value Investing, essas duas estratégias performando juntas, elas formam um bom mix. Existem muitos estudos para o mercado americano, a gente ainda não conseguiu fazer esse estudo para cá, mas que mostram que quando um performa melhor, o outro performa pior e vice-versa. Então, é uma ideia bem interessante de você misturar com essa ideia de comprar boas empresas baratas que a gente mostrou ali atrás. Então, no caso, seria fazer meio que uma diversificação com coeficiente negativo. Exatamente. Muito Exatamente. Né? É porque, assim, quando a gente fala de Value Invest, a gente fala mais pensando no longo prazo. E Momentum fala ali em girar um pouco a carteira, não é isso? Exatamente. Como é que você faz para, digamos, casar esses dois pontos? Porque para não ficar tipo contraditório, né? Em uma hora você está pensando em suas ações para longo prazo e do nada você pensa em girar ela porque ela pode ter momento. Então, como é que casa? Perfeito. Perfeito. O que a gente faz? Acho que tem duas coisas importantes aí. A gente, de uma certa forma, a gente prioriza o fator de qualidade e valor, ou seja, a forma quantitativa do Value Investing que a gente está falando aqui. Por quê? Porque o rebalanceamento da carteira que a gente faz, ele é anual. A gente só rebalanceia a carteira uma vez por ano. Então, a ideia é que o fator de momento ele seja muito mais o que a gente gosta de chamar de um catalisador para as empresas de valor, ou seja, a gente quer comprar empresas boas, baratas e que estejam numa tendência de valorização no curto prazo, mas a gente não fica fazendo um rebalanceamento hiperativo, vamos dizer assim, da carteira. O rebalanceamento é feito uma vez por ano, porque aí sim a gente consegue surfar mesmo essas teses de valor e não que um ano seja, né, o intervalo ideal para você manter uma posição, porque muitas vezes quando a gente faz esse rebalanceamento, na maioria das vezes, né, a gente acaba reinvestindo nas mesmas empresas. As teses, de fato, elas são de longo prazo, mas para que esse efeito do momentum também não perca força, a gente acaba fazendo esse rebalanceamento anual, que a gente testou também. A gente testou rebalanceamentos trimestrais, semestrais, anuais, mas é o que faz maior sentido teórico do ponto de vista do Value Investing e também é o que faz o maior sentido do ponto de vista do backtest mesmo que a gente fez, que a gente testou e comparou as performances. Mas essa é uma boa pergunta mesmo. A nossa ideia é utilizar o fator momentum combinado às teses de valor e não necessariamente misturar as duas coisas ou tentar fazer uma rotação muito grande da carteira, porque aí a gente vai estar matando a ideia do Value Investing. Com certeza. Não, mas é uma ideia bem interessante, porque aí o Value Invest às vezes demora a trazer o retorno, né? E muitas vezes o investidor não tem essa paciência de esperar ali aquele retorno, por mais que ele seja muito maior. Então, se você tem pontos de retorno, se torna bem interessante. Exatamente. A ideia é bem essa. A gente pega a mistura dos três fatores, não eles separados e compila eles numa carteira. Sim. Então, assim, essas estratégias, elas, como eu mostrei aqui, são muito poderosas e muito simples. Então, a pergunta que sempre surge é, tá bom, mas por que todo mundo não pega e faz a mesma coisa, né? E é óbvio que por trás disso vão estar esses vieses comportamentais e essas questões de paciência que nós estamos falando aqui. E nesse sentido, uma vez eu acabei vendo um estudo bem interessante de um cara que estava falando exatamente sobre estratégias quantitativas e ele pegou um estudo de um campo que é totalmente diferente, mas que é muito interessante e existem estudos em diversas áreas também sobre isso.
que é a ideia de você comparar a performance de modelos versus a performance de especialistas. Então, nesse exemplo aqui, a gente pega o percentual de acerto em diagnósticos de psicólogos versus um modelo simples de 6 perguntas. E aí a gente percebe, depois que a gente tem o resultado, separando entre os que tiveram melhor resultado e pior resultado, e o modelo, a gente percebe que os piores psicólogos no estudo, eles são um pouco melhores do que uma moeda de cara ou coroa, porque eles acertam 55% das vezes. Depois, isso vai crescendo até os melhores, que chegam a 67%, e os modelos simples, o modelo simples, né, que foi utilizado no estudo com as 6 perguntas, tem uma performance de 70%. Quando, numa segunda etapa do estudo, primeiro ele proporciona aos psicólogos, alguns, né, que tenham acesso ao modelo, e ele também separa por nível de experiência, ao invés de separar pelo resultado, a gente também tem um resultado interessante, onde claramente os experientes têm uma performance melhor do que os inexperientes. Os experientes com acesso ao modelo são melhores do que os inexperientes com acesso ao modelo, mas ainda assim o modelo simples performa melhor do que os experientes com o modelo. E, de novo, esse tipo de estudo é replicado para várias áreas, não só, não estamos querendo aqui criticar os psicólogos, não. Existem vários tipos de estudo nesse sentido. Onde a gente quer chegar? Que os modelos simples, eles superam os especialistas até quando os especialistas têm acesso ao modelo. Então, não é uma questão de você ter algum modelo especial ou, como o Greenblatt ironiza no livro dele, né, uma fórmula mágica. A questão ela é muito mais sutil do que isso. É o quanto você segue esse modelo e você não interfere nesse modelo, que é exatamente o que o próprio Greenblatt, que criou essa estratégia quantitativa lá atrás, ele testou no livro dele. O que ele fez? Ele começou a publicar no site dele os resultados anualmente dessa estratégia quantitativa dele, de graça. E ele realizou um estudo onde ele pegou 2 grupos de pessoas e falou, olha, metade vai utilizar exatamente o resultado da famosa Magic Fórmula que eu criei, e a outra metade vai ter acesso ao resultado, só que vai poder opinar. Ou seja, olha, você tem essa lista aqui com 10 empresas, 20 empresas, você pode retirar as empresas que você acha que vão ser as perdedoras. E, de novo, o que ele acaba checando no resultado é que quem segue a carteira automática, vamos dizer assim, tem uma performance melhor do que o mercado, que no caso é representado pelo S&P aqui, e do que as carteiras autogerenciadas onde as pessoas interviram. Então, de novo, tem uma mensagem poderosa por trás disso, que é os modelos superam os especialistas porque os especialistas substituem os modelos com muita frequência. Existe aquela ideia onde o modelo é como se fosse um piso, onde eu posso gerar valor acima disso. Na verdade, ao contrário, o modelo é um teto onde a gente subtrai valor disso. E o motivo para isso acontecer é que existem diversos vieses comportamentais que são muito estudados pelo ramo das finanças comportamentais. Eu nem quero entrar muito nesse assunto porque isso é um negócio que vai muito a fundo, mas basicamente são coisas como excesso de confiança, horizonte de investimento curto, ilusões de conhecimento. A gente acha que a gente sabe muita coisa, mas a gente não tem a noção exata do limite do que a gente sabe. Isso é muito difícil. É muito profundo, na verdade, né, pensar dessa forma. A ideia do bilhete de loteria, que é uma ideia que, se você for pensar, existe há muito tempo, e as pessoas estão sempre atrás desse bilhete de loteria, de uma oportunidade de ganho rápido.
E também tem algumas coisas que pesam bastante, que a gente fala muito, que é principalmente risco de carreira. O risco de carreira é no sentido de que a pessoa que está tomando a decisão, ela tem riscos para a própria carreira dela que não estão alinhados com o horizonte de investimento que ela deveria estar tentando gerar valor. Então, se a performance de um gestor, por exemplo, é mensurada semestralmente ou anualmente, ele não tem como conseguir gerar valor no longo prazo. No longo prazo, a gente está falando de 5, 10, 15, 20 anos, porque ele vai tentar performar nessas janelas curtas de tempo. Então, isso é uma coisa extremamente séria, muito estudada lá fora, pouco abordada aqui, e que uma estratégia quantitativa, ela tenta mitigar também, não é só tentar fazer uma análise robusta, mas também mitigar esses vieses que nós humanos temos quando fazemos essas análises. E é isso que a gente tenta mostrar aqui na nossa frente de investimento em ações. A gente tenta traduzir o conhecimento desses grandes investidores, que são, de fato, caras privilegiados, numa certa forma, seja, a gente pode pensar acreditando em talento ou em trabalho duro, eles são pessoas que realmente conseguem gerar valor acima da média. Nem todo mundo consegue, nem todo mundo vai conseguir e conhece o suficiente para fazer isso. A gente faz isso através de ciência de dados, fazendo uma análise profunda, varrendo todos os dados que a gente consegue acessar, óbvio, de fontes de qualidade, mas utilizando algoritmos, comparando todas as empresas de todos os setores de diversas formas, e aí depois desenvolver estratégias que façam sentido numa combinação de estratégias, por exemplo, que nem o que eu mostrei anteriormente, ou numa estratégia pura, a gente também pode fazer isso. Então, tudo isso passa por um processo onde a gente, desde a hora que pega o dado até a hora que a gente tem esse nosso software que a gente desenvolveu, onde a gente analisa isso, compila isso, toma as decisões de que estratégia utilizar, até criar um produto que vai ter as suas características, por exemplo, que nem você perguntou do rebalançamento, do prazo de resgate, taxa de administração e performance, e depois fazer essa gestão com disciplina para que a gente não vire justamente as pessoas que eu mostrei no estudo, que têm acesso ao modelo, mas mexem no modelo e destroem valor. Então, essa estratégia que a gente desenvolveu é uma estratégia que tenta pegar esses três pilares que eu mostrei antes. As empresas baratas, que são empresas que têm múltiplos baratos, múltiplos que nem o preço-lucro, por exemplo, que a gente olhou. Os bons negócios, que são negócios que basicamente geram retornos e caixa para os seus sócios, para os seus acionistas, e, óbvio, geram retorno e caixa consistentemente, que isso não seja um evento singular, uma maquiagem contábil, enfim. A gente quer pegar empresas que sejam consistentes nessa performance. E também identificar oportunidades que a gente tem esse catalisador, onde essas ações estão numa tendência forte de alta. Ou seja, essa tese de valor que a gente tem provavelmente vai se consolidar rapidamente. Essa performance, agora estou falando da estratégia como um todo, né, combinando os três fatores, mas aqui mostrando como separado eles são consistentes. O que a gente chama de consistência? A gente mostra aqui que as empresas mais baratas performam melhor do que as mais caras. Então, aqui a gente tem as mais baratas, o primeiro quartil, que a gente chama, né, estatisticamente, versus o quarto quartil. As empresas de maior qualidade performam melhor do que as de menor qualidade, do que as empresas que geram poucos retornos e caixa. E as empresas com maior momentum, com maior tendência de alta, performam melhor do que as que têm baixa tendência. Isso tudo combinado gerou a estratégia que a gente chama de Mint multifator, que está dentro do nosso fundo. Ela performa melhor do que as três estratégias separadas. Ela tem um risco ajustado, se a gente considerar a volatilidade como risco,
um risco ajustado melhor, né? Um índice de Sharpe muito bom, e ela tem uma correlação menor com o índice Bovespa. Então, compilando os três fatores, a gente consegue chegar em algo melhor do que usar os três fatores que já são muito bons separados. E isso a gente mostra no resultado. Isso aqui é um backtest, tá? Dessa estratégia, ou seja, a performance passada. Isso não é garantia de performance futura, é sempre importante a gente falar isso. Mas a ideia que a gente mostra aqui é como essa estratégia combinada dos fatores performa melhor do que os fatores separados, que é o que eu falei antes quando eu respondi sua pergunta. A gente não está tentando pegar valor, qualidade e momentum separados e juntar numa carteira. A gente quer pegar empresas que tenham as três características, os três indicadores bem fortes, para que aí sim a gente tenha uma performance uma estratégia que historicamente performou legal. Então é isso que a gente tenta construir aqui nessa área de equities, de ações, com essas estratégias quants, replicar o sucesso desses grandes investidores de uma forma mais, vamos dizer assim, mais humilde, onde a gente assume que a gente não consegue ter a mesma tomada de decisão que eles, mas a gente consegue replicar quantitativamente, sistematicamente, a decisão deles. Perfeito. Acho que isso, um resuminho aqui do que a gente está fazendo. Então, conversando com vocês, você tinha me falado sobre o fundo Acho que Batalha, né? Que ele junta essas duas estratégias. Essa estratégia e ainda isso. Aquela que é de mais longo prazo ainda, que você não chegou a abordar hoje. Mas perfeito. Uma coisa que eu sempre vejo, você perguntou porque o povo não utiliza, né? Em geral, os investidores eles não utilizam uma estratégia simples. Uhum. Eu sei que é uma visão assim meio talvez preconceituosa da minha parte, mas lendo o Kahneman, ele deixa bem certo que as pessoas têm uma autoconfiança muito grande de que elas vão acertar. E aí tentam, diz, não, esses modelos, essas análises não importam, eu vou comprar isso aqui porque eu acho que isso vai subir e em pouco tempo eu vou ter o dinheiro. É aquilo que a gente falou, que você falou lá, do excesso de confiança, aliado ao bilhete de loteria, né? Ele quer aquela coisa muito rápida. E queira que não queira uma estratégia, tanto quantitativa quanto qualitativa ali de valor, ela soa um pouco menos sexy, por assim dizer, porque ela é muito técnica. Ela não dá aquela emoção. Na verdade, ela, por você ter dados para analisar, eu vejo que ela tira emoção, ela faz você tomar aquela consciência, tipo aquela decisão mais consciente, mais racional do que emocional. E a gente sabe que assim, a bolsa, ela preza muito pelo lado emocional. Vamos que você vai ganhar dinheiro rápido. Então, quem já está no mercado há um tempo sabe como essa visão é perigosa. Uhum. Mas é só porque eu lembrei daquela pergunta lá. E eu lembro porque assim, eu leio muito Graham, né? Eu foco minha carteira ali muito no Graham, no Buffett também. E eu lembro dele falando que se as pessoas só seguissem uma alocação 50-50, seria 50% em ações de boa qualidade, né, baratas, e 50% em títulos super seguros. E fosse rebalanceando isso por ano, para ficar sempre nessa proporção 50-50, ou seja, se as ações subiram para 75, seria tirar 25 dela e botar nos títulos. Ao contrário, você também faria isso. Em 20 anos, você teria, não precisa só de 20 anos, mas ele citou esse exemplo, que você teria um retorno expressivo até sobre o índice, muito bom. Mas quem tem essa paciência de dizer, não, só vou olhar uma vez por ano, né? Isso. Eu me orgulho de dizer que eu não mexo na minha carteira já tem 3 anos, então ela tem seguido, né? Mas não, é isso mesmo. Essa é a ideia que esses caras passaram e não é à toa, né? São caras que realmente conseguiram construir um patrimônio através do investimento em ações. Isso é muito importante as pessoas terem em mente o que você falou, que todo o ecossistema dos investimentos ele é construído para gerar atividade.
para que assim as pessoas consigam todas serem bem remuneradas. E, obviamente, que para quem entende que o investimento em ações ele é um investimento por longo prazo, isso acaba sendo contraditório. Então, você precisa realmente fazer uma estratégia. Eu gostei do exemplo que você deu dos 50-50, que eles dão também, porque isso é você utilizar um rebalanceamento que ele não deixa de ser quantitativo, no sentido de você ter a sua regra e você vai seguindo essa regra. Você não vai chegar e falar, não, esse ano eu vou ficar 30, 70, porque é um ano de pandemia, um ano especial. Você segue essa regra disciplinada, sem exceção, e assim que todo mundo deveria investir. A gente acredita muito nisso porque é o caminho que esses caras deixaram, ou deixam, né, no caso do Buffett ainda vivo, mas o Graham não mais. É o caminho que eles deixam para a gente, para que a gente possa aprender e tentar seguir também e gerar valor para os clientes, para os investidores. Apesar, outra coisa, Ricardo, depois acho que eu vou querer ou o título em português que você tinha me prometido, ou então um PDF do livro ali da Fórmula Mágica, que eu fiquei interessado em dar uma lida. Claro, eu te mando. Eu acho que eu tenho um Google Drive de livros de investimento extenso. Já quero. Daí, se você quiser, eu compartilho com você, porque eu já vi que você gosta. Gosto. E em algum lugar lá no meio tem esse. Mas eu vi esses dias eu acho que foi no Stories lá da Suno Research, eu acho que alguém postou a versão em português, que eu acho que já estava com outro título que nem era o título que eu ia te passar. Então, que esse livro não é famoso aqui, infelizmente. Nem o Investidor Inteligente é tão famoso quanto deveria. Então, imagina um livrinho desse. Mas eu vou mandar para você. Tá bom? Tá massa. Eu sou suspeito de falar, como eu disse, né? Eu sempre estou lendo ele, mas eu acho que antes de você investir na bolsa, deveria ter lido o Investidor Inteligente. Todo mundo que investe. Porque com certeza. Tiraria muito a chance de erro, né? Que é até o que ele promete no início, né? Ele diz, olha, eu não vou te ensinar a ficar rico, eu vou te ensinar a não perder dinheiro na bolsa. Se você fizer isso, já está muito bom. Né? Então, exatamente. É interessante essa visão. Mas, sim, outra coisa. Você quer falar um pouquinho do fundo Batalha? Né? Podemos falar um pouquinho, sim. Melhora. Assim a gente mostra a ideia por trás. Depois, a gente tem um longo histórico de investimento em valor, né? Em Value Invest, como a gente falou, a gestora tem 11 anos. E o Mint Velho, Mint Batalha Velho, mas a gente gosta de abrigar e chamar ele de Mint Velho, ele é um fundo que gerou uma performance muito boa para os investidores, usando uma estratégia um pouco parecida com essa que eu mostrei, mas o que a gente fazia? A gente fazia uma análise quantitativa e também, em separado, fazia uma análise qualitativa. Tá? Então, o que a gente fazia? A gente não tentava alterar esse modelo, que é justamente um erro que a gente considera, né? Mas a gente via algumas teses e acreditando que a gente poderia gerar valor, porque isso soa meio contraditório justamente com o que eu apresentei ali lá atrás, mas a gente historicamente conseguiu fazer isso muito bem, compilar as duas coisas. Então, a gente tinha uma estratégia quântica que era mais simples do que essa que a gente tem hoje, e uma estratégia qualitativa, mas hoje ele investe nessa estratégia que eu apresentei aqui e também em algumas teses que a gente enxerga que são teses de valor. Em inglês eles dão um nome para isso, chama Deep Value, que são empresas muito descontadas e que aí esse tipo de modelo não vai capturar, porque a gente está ao mesmo tempo tentando pegar qualidade e momento. A gente está olhando para setores, por exemplo, que estão muito descontados porque as pessoas acham que durante esse período de pandemia esse setor vai mudar para sempre, quando na verdade a gente acha que vai ser algo transitório. Então, a gente acaba
fazendo investimento nessas teses e aí uma coisa voltada mais para longo prazo. Então, hoje o fundo Mint Velho, ele tem essas duas estratégias, essa estratégia quantitativa que eu mostrei aqui e alguns cases de valor com esse lado mais descontado, vamos chamar assim, ou cases de valor com qualidade, mas que a gente enxerga que por algum motivo essa qualidade não está sendo muito bem precificada no mercado, ou seja, a empresa não está tanto no valor justo e a gente pode aproveitar. O grande core é a estratégia quantitativa, mas a gente continua tendo algumas posições que é o que a gente costuma chamar de cabeça do gestor, né? Essa ideia de a gente ter um gestor que está olhando também para o portfólio, mas bem focado mais nessa parte quantitativa mesmo. Perfeito. Então, vocês estão na Orama, né? Nós estamos na Orama, nós estamos em outras plataformas também, sob demanda, no BTG sob demanda, na Genial sob demanda, mas na Orama, plataforma aberta para todo mundo poder acessar. Esse fundo é um fundo que tem 2% de taxa de administração e 20% de performance sobre o Bovespa. Mint, na plataforma ele está nomeado como Mint Velho FIA, né? Sim. E é um fundo que tem uma performance muito boa nesses 11 anos, conseguiu bater bem o índice e a gente espera com esse foco mais quantitativo que isso vai continuar, com certeza, enxergando essa robustez aí que a gente viu da estratégia. Perfeito. Acho que depois eu vou tentar ver se eu consigo pegar a lâmina do fundo e deixar pelo menos um link aqui para o pessoal ver. Que aí Poxa, seria ótimo. Né? Acho que tem como fazer. Fechado. Que é bem interessante. Aí... Eu te mando o link. Perfeito. Eu te mando o link junto com as outras coisas. Pronto, ok. Né, que aí Combinado? Combinado. Que aí o povo já consegue ver a lâmina. Sabe dizer quanto é a aplicação mínima? Mínima é 1.000. 1.000. Tá barato para começar. Sim. A gente tinha um mínimo maior, mas a gente viu que é aquela história meio do ovo a galinha. Se a gente também quer mostrar para as pessoas que a gente está fazendo um trabalho legal, a gente tem que dar acesso para todo mundo poder participar. Mas perfeito. Então, muito obrigado, Ricardo. Quer deixar alguma consideração? É isso. Eu acho que a ideia era fazer esse resuminho. Uma consideração talvez seja para as pessoas sempre tentarem ter esse contato que a gente está tendo aqui, de tentar entender mesmo como que funciona a cabeça do gestor, não olhar, acho que a grande tendência hoje, as plataformas e tudo mais, né? Você está sempre olhando para os retornos, e os retornos eles virão e eles também, você vai ter momentos negativos quando você faz investimento em ações, mas se você segue uma pessoa ou se você tem um gestor ou você tem uma pessoa te assessorando que possui uma filosofia mesmo de investimento e você realmente acredita nisso, você pode ter pelo menos uma chance que essa performance no longo prazo vai ser consistente. Do contrário, você está meio que um jogo de dardo, você vai estar sempre tentando acertar o alvo e aí fica muito difícil. Então é sempre importante quando você tem uma assessoria, você tem uma consultoria, você tem um gestor, você tentar focar em entender qual é a filosofia e se você compartilha daquela filosofia, daqueles valores que aquela pessoa que está te instruindo tem, porque aí vai funcionar. Senão, não adianta. No médio prazo, isso vai dar errado. Investir sem filosofia é complicado, porque senão você realmente nada para tudo que é lado e não chega em lugar nenhum, no final das contas. É isso mesmo. Né? Mas então, muito obrigado, Ricardo. Foi um prazer conversar com você. Imagina. Eu que agradeço, foi um prazer. Vamos se falando aí. Qualquer dúvida, o pessoal pode procurar a gente no nosso site, tem o nosso contato, estamos 100% à disposição. Perfeito. Vamos ter contato sim. Abraço. Grande abraço. Valeu. Valeu. Tchau, Tchau, tchau.